Muito feliz por chegarmos a este episódio 46. Continuamos a falar dos exames laboratoriais. Esta é a parte 2, onde vamos falar da saliva, 5 dicas que o exame oferece. Você provavelmente já ouviu falar do exame de saliva, bem menos certamente que o exame de sangue. Afinal, todo o exame de saliva era feito fora do Brasil. Mas hoje essa tecnologia já foi importada e está cada dia mais viável. Mas afinal, para que serve o exame de saliva? Quais os exames ela faz? Ela é melhor que o exame de sangue ou é um exame complementar? Quais são os erros comuns de acontecerem? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com essas perguntas, hoje você vai aprender 5 dicas que o exame de saliva pode te oferecer. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. O exame de saliva é uma nova sensação do momento, pois este exame não é invasivo, ele é fácil de fazer, de coletar, seu armazenamento dura até 20 dias para poder mandar ao laboratório por Sedex se necessário. Pode ser colhido em qualquer canto do país, independe do fluxo salivar. A concentração de hormônios está sempre livre e ativo, portanto, é mais fidedigno que o exame sanguíneo, que apresenta os hormônios na sua forma inativa. Enfim, uma infinidade de vantagens, porém o custo ainda é alto. Agora que você aprendeu a facilidade de executar o exame, tirando o preço, vamos aprender 5 dicas que o exame salivar pode te oferecer. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que o iodo agora se dosa no Brasil? Antes era mandado para fora. Com a tecnologia do exame salivar, isso agora é possível fazer aqui. Como cresce a onda de suplementação, por exemplo, do iodo, o Lugol a 5%, que apresenta 50 mg de iodo metalóide e 100 mg de iodeto, e quase todos os tecidos absorvem iodo na forma de iodeto, exceto a mama que absorve na forma de iodo e iodeto, resultando na absorção de cerca de 13,5 gramas, é de suma importância ter o parâmetro salivar comparado com o exame de urina, por exemplo. Vou citar uma amostra. Imagina um técnico de odontologia, aquela pessoa que ajuda o dentista e que manipulou por muitos anos aquelas restaurações prateadas, chamadas de amálgama, que é rico em mercúrio. Agora ele resolve fazer uma detoxificação, porque a gente sabe que o mercúrio é tóxico. Então ele faz por 6 meses. E ao final, ele faz o exame de saliva, que apresenta uma concentração de 388 microgramas por litro. E já na urina, apresenta um resultado bem diferente, muito acima, de 932 microgramas por litro. Conclusão: se você olhar somente o exame de urina, você vai achar que ele está contaminado com iodo. Porém, ao ver o exame de saliva, nota-se que está dentro dos parâmetros de normalidade, que varia entre 233 a 410 microgramas por litro. Observe, se o seu corpo está em normalidade, ele não absorve mais. Então, é natural o seu corpo expurgar, pois a saliva ela representa o interstício, que varia na faixa de 12 litros. Já a urina representa o que você excreta. Então, quando você faz a relação saliva-urina, segundo o nosso colega o Dr. Lúcio Lemos, lá de Juiz de Fora, deve manter a proporção 1:1. Então, neste caso, ficou 0,41, ou seja, menor que 1. Se está expurgando muito, pode diminuir na dose de iodo. Agora, tem que investigar de onde está vindo essa fonte de iodo. Quais são os alimentos ricos que você está consumindo? É o chá verde? São as crucíferas, né? A gente sabe que a crucífera, ela protege contra os tumores, mas ela em excesso, ela muito cozida, então ela pode o quê?
intoxicar com iodo. Então não se deve comer crucíferos todos os dias. As crucíferas são a couve-flor, brócolis, o couve, excesso de crustáceos ou até mesmo a própria suplementação de iodo. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.cerone.com.br. Agora você tem a oportunidade de ficar frente a frente comigo, através de uma consultoria online. Para se cadastrar, basta acessar cerone.com.br/consultoria online, tudo junto, e seguir o passo a passo. O link está na descrição. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Biologia molecular. Através da saliva é possível saber se o paciente tem propensão a algum risco genético, investigando mutação do gene a nível de DNA e a partir daí alterar o estilo de vida para mudar a proteína do DNA. Portanto, sabemos que hoje não somos mais refém da genética. Dica número 2. Dosagem hormonal. Pela saliva, os hormônios esteroides percorrem livremente na sua forma ativa, cerca de 5 a 10% do total, diferente do sangue, que percorre na forma inativa. Dica número 3. Intolerância alimentar. Já dizia o filósofo romano Lucrécius, o que pode ser alimento para uns, para outros é um veneno amargo. Diferente do teste de pele, o salivar consegue detectar intolerâncias de 221 alimentos. Olha que bacana! Entenda bem, existe a alergia clássica, que é mediada pela IgE, que provoca sintomas imediatos na pele, como coceiras, vermelhidões e até edema de glote. E existe uma alergia, entre aspas, que é tardia, chamada de hipersensibilidade ou intolerância alimentar. E ela já é mediada pela IgG, que desenvolve depois do primeiro contato alimentar, que manifesta os sintomas, por deposição de um complexo imunológico em vários tecidos ou órgãos. Exemplo, imagina a sua parede do intestino. Você vai comendo porcaria, ela vai inflamando, vai deixando de ter microvilosidades e passa a ter macrovilosidades, deixa de ser um filtro de micropartículas, permitindo a passagem de macropartículas. E ao invés de passar só então aminoácidos, que são micropartículas, ela passa agora proteínas, que são macropartículas. E essas proteínas começam a mimetizar, por exemplo, proteínas que existem lá nas ilhotas de Langerhans no pâncreas. E aí o seu corpo irá atacar o pâncreas, desenvolvendo a doença autoimune, chamada diabetes tipo 1. Então hoje nós sabemos que as doenças autoimunes vêm da inflamação do intestino. Ou seja, a partir daí, o órgão mais fraco poderá a qualquer momento manifestar uma doença autoimune. A dica aqui é: capriche na mastigação, comece a usar as enzimas digestivas naturais. Por exemplo, temos a papaina do mamão, temos a bromelina do abacaxi. E corte principalmente líquidos durante as refeições. Dica número 4. Mineralograma. A saliva é capaz de mostrar os minerais essenciais presentes no corpo. Por exemplo, boro, cálcio, cobalto, cobre, cromo, enxofre, entre vários outros. E também é capaz de mostrar os metais tóxicos, como alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, bismuto, cádmio, chumbo, estanho, mercúrio. Tem vários. Dica número 5. Perfil genético. Através da era da medicina genômica, foi criado a nutrigenética, ou seja, aliar a nutrição com a genética. Através deste exame de saliva é possível detectar propensão à obesidade, diabetes, metabolização de nutrientes e reações aos processos inflamatórios. Assim é possível verificar qual é a melhor dieta para você, com base em 60 variações presentes no seu DNA
e a sua capacidade de metabolizar cada um desses nutrientes. Dica extra número 1, PSA, é o antígeno específico da próstata. Sempre que o PSA estiver aumentado, veja se o paciente não está suplementando com testosterona, peça exames de urina, pois ele pode ter infecção urinária, ou peça espermocultura, pois ele pode ter prostatite. Então, geralmente tem. Caso tenha, aí você já encaminha para o urologista antes de querer fazer qualquer procedimento invasivo, biópsia. Dica extra número 2, iodo. Países que suplementam com iodo somente através do sal iodado geralmente têm a sua população livre de bócio endêmico, mas não escapa do hipotireoidismo tipo 2, que é o subclínico. Nos exames mostram taxas normais, mas tem pé, mãos e umbigo gelado, e quando afere a temperatura prandial, que é antes de levantar da cama, ela costuma estar abaixo de 36,6 graus Celsius, pois o próprio cloreto do Sol, que é cloro, compete com o iodo. E dica final extra número 3. Essa vem do estresse, relação DEA e cortisol. Olha sempre essa relação. Se estiver baixa, fora do padrão, entre 0,31 e 0,56, é um paciente com fadiga, exaustão adrenal. O TSH provavelmente vai estar aumentado e o iodo vai estar baixo. Portanto, é preciso fazer oligoterapia, suplementar com iodo metalóide e, veja bem, sempre inorgânico, associado com selênio, talvez o ferro, se faz necessário, junto com a modulação hormonal de DEA, progesterona, testosterona e cortisol. O cortisol alterado, ele bagunça todo o eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Assim, altera tanto na produção de testosterona como na produção de melatonina e do GH. Ou seja, você não dorme, não faz sexo, fica igual um zumbi, só engordando e adoecendo. Por isso a dica aqui é aprender a tratar na raiz do problema, que em geral é controlar tanto o estresse quanto a ansiedade. A lista dos principais dicas você encontra no link da descrição. Resumindo, o exame de saliva é uma excelente ferramenta para diagnóstico, porém ainda é caro, não faz parte dos convênios, mas quem tiver a oportunidade de realizá-lo poderá ajudá-lo e muito a otimizar o seu tratamento com esse leque de opções. Mas ainda o exame chamado radioimunoensaio pós-diálise das hemácias continua sendo mais fidedigno, porém, infelizmente, só se faz em laboratório de pesquisa. Todos os exames têm suas limitações. Exemplo, nenhum é capaz de diagnosticar carência de magnésio, que é intracelular. Portanto, existe uma epidemia de carência de magnésio, partindo do princípio que ele é encontrado em abundância nas águas vulcânicas. Como o Brasil não tem vulcão, pagamos a conta. Portanto, o que nos resta é suplementar. Se você ainda não se atentou para a complementação do exame salivar associado ao exame de sangue e de urina, comece a prestar atenção, comece a praticar as dicas e depois você me conta o que descobriu. No próximo episódio, vamos falar sobre os principais exames que devemos fazer, pois são eles que mais alteram em nossos corpos. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre que tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um grande abraço e até a próxima semana.
Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br